pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIC, e nós estamos juntos para mais uma aula. E bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar a colocação pronominal. Como o nome já diz, colocação pronominal vai ser o estudo da colocação, isto é, da posição do pronome. Tudo bem até aqui? O problema é o seguinte, não é de qualquer pronome, de um pronome específico, do pronome pessoal do caso oblíquo. No entanto, seria muito fácil se fosse só isso. Então, você vai perceber que é, na verdade, o estudo da colocação do pronome pessoal do caso oblíquo quando ele é átono. Então, vamos conhecer quais são os pronomes oblíquos átonos. Meteceu alhe nos vois os aslies. Meteceu alhe nos vois os aslies. Olhe na tela que você vai ver exatamente isso. O me, o te, o se, o a, o lhe, todos esses estarão no singular. Nos, vos, os, as, lhes, no plural. À exceção do se, que também poderá aparecer no plural. Então, plural ou singular. Meteceu alhe nos vois os as lhes. Vamos entender também que existem umas variações do o, do a e das suas flexões, os, as, em lolá, los, las e noná, nos, nas. Quando é que isso vai acontecer? Quando um verbo terminar em R, S ou Z. Esse R, S ou Z se transformará em lo, la, lo, los, las. Quando o verbo terminar em ditongo nasal, exceto nos verbos do futuro do indicativo, ou seja, quando terminar no fundo em M, esse M vai vir para cá, acrescentando ao o, a, os, as, N, virando noná, nos, nas. Exemplos. Comprei uma casa. Comprei-a. Vou comprar uma casa, no entanto, veja que vai ficar vou comprá-la. Por que ficou vou comprá-la? É por essa regra aqui que eu vou marcar aqui na tela. Por esta regra. Olha aí, o verbo comprar, ao R. Ao R. O R passa para o outro lado e vira L. E aí você acrescenta o a, os, as. Eles compraram uma casa, eles compraram na. Percebeu? Olha aqui, ó. O verbo terminou em ditongo nasal. Se você não lembra o que é ditongo nasal, assiste novamente a aula de noções básicas de fonética e fonologia. Terminou em M, se transformou em N e foi acrescentado ao A. Tudo bem, pessoal? Bem, existem nomes especiais que essas colocações recebem, dependendo do quê? Dependendo da posição em que se encontram esses pronomes. Olha só o que eu preparei para você. Olha na tela. Próclise, próclise, pró. O pronome ele vem antes do verbo. Olha aqui, ó. Eu te amo. O verbo está aqui, o pronome apareceu antes. Eu vou chamar isso de próclise. Mesóclise, meso. Meso fica no meio. Então, o pronome ele vem no meio do verbo. Como assim, ó? Amar-te-ei. Ênclise, em. Pró, antes, meso, meio e em. Vai ser o encerramento. Vai vir no final. Amo-te. Perceberam que as três frases curtinhas têm a presença do pronome em posições diferentes. Apareceu primeiro, apareceu antes do verbo, próclise. Apareceu no meio, mesóclise. Apareceu no final, apareceu no em de encerramento, ênclise.
A língua portuguesa do Brasil é uma língua proclítica. Em oposição a isso, nós temos o português da Europa e o português dos países africanos, que tem uma língua portuguesa preferencialmente composta por ênclises. Por isso, aqui no Brasil, nós damos preferência a falar eu te amo ou ainda te amo, e em outros países de língua portuguesa a preferência é por amo-te, em vez de eu te amo ou de te amo. Ok? Bem, existem regras para colocar uma próclise, uma mesóclise e uma ênclise. Vamos fazer um passeio por boa parte dessas regras agora? Vem comigo. Próclise. Palavra de sentido negativo antes do verbo. Olha só, sentido negativo. Que palavras? Não, nunca, nada, ninguém, nem, jamais, tampouco, sequer. Olha o exemplo. Não se esqueça de mim. Olha onde está esse se. Por que ele está nessa posição? E essa próclise é chamada de próclise obrigatória. Por quê? Essa próclise é obrigatória porque a palavra de sentido negativo é conhecida também como palavra atrativa. Palavra atrativa, ok? Vejamos que se nossa frase fosse não esqueça-se, haveria um erro gramatical. Haveria um solecismo. Ponto 2. Advérbio ou palavra denotativa antes do verbo. Agora se negam. Olha aí, ó. Agora, advérbio. Esse ser, ele é puxado. A palavra atrativa, ela é como se fosse um imã. A palavra de sentido negativo, o advérbio, a palavra denotativa, todas essas palavras puxam o pronome para perto de si. Olha alguns exemplos. Já, talvez, só, somente, apenas, ainda, sempre, né? E etc. Conjunções e locuções subordinativas. Olha só. Soube que me negariam. Esse que é uma conjunção subordinativa. Portanto, esse me não pode aparecer depois do verbo, tem que aparecer antes, porque é mais um caso de próclise obrigatória. Para relembrar as conjunções e locuções subordinativas, assista a aula sobre conjunções, tudo bem? Pronomes indefinidos antes do verbo. Olha aí, pronome indefinido é aquele que tem um sentido vago. Poucos te deram a oportunidade. Poucos quantos? Não sei, mas foram poucos. Pronome indefinido. Outros exemplos. Alguns, todos, tudo, alguém, qualquer, outrem. Lembrando que o pronome te apareceu nesta posição e não poderia aparecer em outra posição, porque o pronome indefinido atrai, puxa, como um imã, o pronome para perto de si. Próxima é o pronome interrogativo. Quem te fez? Por que não poderia ser quem fez-te? Mesmo motivo. O pronome interrogativo é conhecido também como uma outra palavra atrativa. 7. Entre a preposição em e o verbo no gerúndio. Em se plantando. Por que não podia ser em plantando-se? Porque esse se obrigatoriamente tem de estar ali nessa meiuca, entre a preposição em e o verbo no gerúndio. É a regra. 9. Orações exclamativas e optativas. Optativas são orações que exprimem desejo, ok? Quando se ofendem por nada, rapazes, Deus te proteja, meu filho. Percebam a posição do pronome antes do verbo. 10. Com infinitivo flexionado precedido de preposição. Foram ajudados por nos trazerem. Olha aqui, ó, infinitivo flexionado precedido por preposição. 11. Com formas verbais proparoxítonas. Desobedecíamos, proparoxítona. Lhes. Por que lhes desobedecíamos e não desobedecíamos lhes?
porque nesse caso eu tenho de ter o pronome antes do verbo. Último, com o numeral ambos. Ambos te abraçaram. Todos os casos que nós vimos agora foram casos de próclise obrigatória. Tudo bem? Calma, fica tranquilo. Esses casos você precisa tentar decorar, mas fique tranquilo, porque se você decorar que as conjunções subordinativas são atrativas, que os pronomes indefinidos, que os advérbios, se você decorar esses três, você já matou a maioria das questões. Ainda que eu tenha apresentado um monte de regras, porque é a minha obrigação de apresentar bastante coisa aqui nesta videoaula. No entanto, com essas três principais, você mata a maioria das questões, tudo bem? Então, fica tranquilo, não fica impressionado com o número de casos não, tá bom? Olho na tela para mais regras agora, desta vez com ênclise. Verbo no início da oração, ó, vou-me. Por que não pode ser me vou? Porque verbo no início da oração não pode começar a frase. Mesma coisa que, ó, te amo. Você fala aí para sua mãe, para seu pai, para sua tia, te amo, coraçãozinho, isso. Aí a pessoa vai dizer assim, não, na verdade, ó, não pode ser isso. Por que não? Porque você não ama a pessoa? Não é isso. Porque nesse caso, nós temos aí, acompanha, hein? Acompanha para entender. Nós temos que perceber que o certo seria amo-te. No início, olha aqui, ó, a regra está aqui. No início da oração, o pronome oblíquo ele não pode aparecer. Por isso, amo-te. Se a frase fosse eu te amo, estaria correta e não haveria nenhum problema, porque não estaria no início da oração, tudo bem? Seguindo. Pausa antes do verbo sem palavra atrativa. Se eu ganho na loteria, mudo-me. Mudo-me. Perceba que aqui também há a presença desta vírgula que marca a pausa. Esta vírgula empurra o pronome, joga o pronome para longe. Não pode ser me mudo. Eu posso falar até assim, no entanto escrever não dá. Verbo 3. Verbo no gerúndio sem palavra atrativa. Sem palavra atrativa. Recusou a proposta fazendo-se... Olha aqui, o verbo está no gerúndio, não tem palavra atrativa. Além disso, há a presença da vírgula também empurrando. Mesóclise. Bem, agora nós vamos falar de quando o pronome aparece ali na meiuca, no meio do verbo. Antes disso, vale destacar o seguinte, pessoal. Se não houver nenhuma regra dizendo que deve começar com ênclise, você vai preferir a próclise. Se o verbo estiver no futuro, seja do presente, seja do pretérito, você vai colocar ali uma mesóclise. Se estiver, por exemplo, no início de uma frase, né, porque você não pode começar com próclise, se estiver no futuro, você tem que obrigatoriamente começar com ênclise. Se houver qualquer outra situação, por exemplo, uma palavra atrativa, cai a mesóclise. Então, a mesóclise tem que ficar tranquila em relação a ela. Ela é mais esquisita, ela é menos usual, no entanto, ela não é tão complexa quanto dizem. Olhe na tela. Verbo no futuro do presente do indicativo. Olha só, futuro do presente do indicativo é um tempo verbal que estará evidentemente no futuro, que a primeira pessoa é aquela do rei, né? Eu cantarei, jogarei e amarei. E se você conjugar o restante, você vai continuar encontrando o futuro. Realizar-se-á na próxima semana, futuro. Dá vontade de escrever, se realizará. No entanto, perceba que estamos aqui, ó, no início da frase. No início da frase não pode próclise. No início da frase, então, você daria preferência à ênclise. Porém, essa frase com o verbo no futuro vai obrigatoriamente pedir o quê? O quê? Mesóclise. Basta você lembrar que a mesóclise sempre vai se relacionar com o futuro. E é a última das opções. Se tiver como construir
com próclise, você é obrigado a dar preferência a ela. Olha aí o ponto 2, verbo no futuro do pretérito. Futuro do pretérito é o futuro do ria, é o futuro da alegria. Eu cantaria, jogaria, amaria. Veja um exemplo. Não fosse o meu compromisso. Olha aqui a vírgula empurrando o pronome. Verbo no futuro do pretérito acompanha-la-ia nesta viagem. Pode parecer que seja esquisito. Sim, é esquisito. Ah, mas se ninguém fala desse jeito, não há problema nenhum, porque nós não estamos aqui estudando o modo como as pessoas falam. Esta videoaula trata-se da regra gramatical de colocação pronominal. Então nós temos que observar a partir das regras da norma culta, tudo bem? Vamos adiante. Agora vamos conhecer os casos facultativos. Os casos facultativos são aqueles que você pode escolher um ou outro modo de colocar o pronome. Trouxe alguns para nós. 1. Pronomes demonstrativos antes do verbo sem palavra atrativa. Ó, aquilo me deixou triste. Ah, mas eu quero escrever aquilo deixou-me triste. Está certo também, não há problema nenhum. Conjunções coordenativas antes do verbo sem palavra atrativa. Ele chegou e dirigiu-se, ou ele chegou e se dirigiu. Qual é o melhor? Tanto faz, qualquer um. Corri atrás da bola, mas me escapou. Corri atrás da bola, mas escapou-me. Qual é o melhor? Qualquer um, tanto faz. Por quê? Caso facultativo. Você decide, você escolhe. No Brasil, a preferência é pela próclise. Um terceiro caso é o do sujeito explícito com núcleo pronominal, antes do verbo sem palavra atrativa. Então, tanto faz. Ele se retirou, ele retirou-se. Qual o melhor? Tanto faz. Esse ou esse. Eu te considerarei ou eu considerar-te-ei. Perceba que aqui também tanto faz, porque nesse caso específico, o sujeito ele está explícito com o núcleo pronominal. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham entendido os 3 casos de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. Fiquem tranquilos, foquem nisso e tentem guardar que a próclise é o nosso caso, é o caso dos brasileiros. Tudo bem? Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima. Um abraço virtual e tchau!